mulher, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Pepeca, um podcast oficial da Max Fem. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que entende muito sobre os desafios emocionais que a gente vive no dia a dia, culpa, ansiedade, autocobranças, relações. Ela é psicóloga clínica com formação em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduanda em neuropsicologia. Natália Lessa, seja bem-vinda, Nath. Obrigada, é um E prazer estar aqui. Ai, que bom, estou muito feliz. Hoje eu também quero muito aprender sobre psicologia, sobre, enfim, dicas, né, de educação emocional, né, enfim, estou muito ansiosa com esse programa, mas não é para ficar, né, inclusive, Isso aí. ansiedade não é bom. E antes de tudo eu quero dar para você um mimo aqui da Max Pain, Ah, para você tem 2 obrigada. ceros aí, Olha, o deixa eu nosso ver. lançamento, que é o clareador e o Nossa! firmador, e um Imunofem. Ah, Pra você adorei. Que caixa cuidar da linda. imunidade. Obrigada, nossa caixinha nova, a gente tá também amando. Ai, Nath, que bom estar te recebendo aqui hoje. Obrigada. E eu quero saber mais, sobre a sua jornada, né, como psicóloga. Sim. Então, antes de tudo, conta um pouquinho pra gente, para as mulheres, né, nossas clientes, Uhum. nossas ouvintes que querem também conhecer e saber mais sobre psicologia, sobre saúde emocional. Muitas mulheres se cobram muito, né, Sim. com tantos afazeres, é filho, é marido, é casa, trabalho, né, essa correria nossa que a gente já estava até comentando antes aqui, né, Isso aí. eu com obra e tudo. Mas conta pra gente como que foi sua escolha, né, pela psicologia, Uhum. eh, enfim, tô muito ansiosa por esse programa, eu gosto muito também dessa área, eu gosto sempre também de estar em alguma terapia, né, me tratando também, que é importante a gente cuidar da área emocional, Sim. inclusive, né, não só do corpo, não só do espiritual, mas a emoção a gente esquece muitas vezes, né, de como a gente pode lidar melhor cada dia mais com elas, né. Então, conta pra gente um pouquinho, que é muita coisa, né, que a gente É vai muita falar coisa. hoje. Bom, a psicologia em si não foi a minha primeira escolha de graduação. Na verdade, eu fiquei 3 anos tentando medicina e, ao longo desses anos, eu lia muitos livros. E nisso que eu estava lendo esses livros, eu vi que eu comecei a me interessar muito mais pela parte da mente do que o corpo em si, né, porque, como eu comentei com você aqui mais cedo, né, eu tinha medo até de ver o sangue, então eu ficava pensando: "Como é que eu vou ser médica se eu não Hum, consigo ter esse contato, não consigo gostar e tudo mais". E aí eu vi que na verdade eu gostava mais da parte emocional, né, na parte dos nossos comportamentos e da nossa mente. E uma das coisas que acabou frisando muito na minha mente foi que a autora do livro que eu estava lendo na época era uma neuropsicóloga. E aí eu fiquei achando aquilo muito interessante, que eu fiquei assim: "Nossa, neuropsicóloga", e eu foquei nisso, eu falei: "Não, é isso, quero agora fazer psicologia para ser neuropsicóloga", então sempre foi o meu sonho, né, assim, eu fiquei assim: "Vou entrar na faculdade de psicologia para trabalhar mais com essa parte uhum, de neuro". E acabou que agora eu consegui concluir a minha que pós-graduação legal. em neuropsicologia. Parabéns. Obrigada. Então a neuropsicologia, né, tem essa função dessa parte de avaliação psicológica também, e eu atuo muito no consultório fazendo essas avaliações. Uhum. Hoje em dia, né, tem muito essa questão de diagnóstico, tanto de TDAH, ansiedade, tanto de bipolaridade, borderline, todas essas questões, então é muito importante ter ali os testes preparados para isso. E Uhum. A neuropsicologia, então, ela trata dessa área dos testes, isso. né, mais, como se diz, uma coisa mais técnica, uma É um coisa mais pouco mais técnico, isso aí. que legal. Então eu vou aprofundar cada parte, né, do nosso cérebro, o lobo frontal, o lobo temporal, todas essas coisas. Uhum. Então é realmente uma parte da medicina ali para saber Autismo também é por esse autismo teste também. da neuropsicologia? Isso aí. Que É legal. porque, assim, você, se torna, né, neuropsicóloga, né, você faz ali a especialização, a pós-graduação, você aprende como você vai fazer essas avaliações e aí você consegue ter essa identificação. Então você acaba aplicando os testes e tendo esse diagnóstico. Então é Entendi. amplo, assim, você só Que decide o que legal. você quer Aham. aplicar. Então, a pessoa que está em dúvida, assim, que tem alguma dúvida se tem um autismo, se tem um TDAH, ela tem que ir procurar essa profissional especializada em neuro
neuropsicologia. Neuropsicologia. Na verdade, né, o psicólogo em si, né, ele pode trazer essas suspeitas, Uhum. pode fazer a aplicação desses testes. E assim, não é, como é que eu posso dizer, um diagnóstico fechado em si, porque a gente faz essa aplicação, faz essa triagem, né, de uma bateria de testes que a gente tem e encaminha para um psiquiatra. E o Entendi. psiquiatra, que é o médico, né, ele vai realmente carimbar ali e falar, realmente está certa essa avaliação e tudo mais, concordo com esses sintomas, é isso que eu tenho percebido também. Então, o psicólogo ele traz mais essa, como que eu posso dizer? Confirmação. Confirmação. Entendi. Exatamente. Depois daqueles todos aqueles testes que o psicólogo, Uhum. aplica ali com o paciente Isso. que está com alguma dúvida, né, em relação ao Isso aí. autista. Então, nesses testes pode diagnosticar, né, diagnosticar a palavra certa? Isso, Identificar, né, isso, o autismo, o TDAH, isso. Bipolaridade, bipolaridade. borderline. Essa borderline Borderline. é o quê? Explica melhor pra gente. Então, o borderline, né, eu costumo falar que ele é um transtorno que tem, um pouco de outros transtornos. Uhum, Ele é um pouco misturado com ansiedade, depressão, ele vai estar trazendo, né, um misto, né, na questão mais emocional, né, uma alteração de humor. uhum. Então, a paciente ou o paciente que tem borderline é uma paciente que pode relatar um sofrimento muito intenso, até mesmo no sentimento de vazio. Hum, É aquela clássica frase: "Eu sinto um vazio que às vezes eu não consigo preencher". caramba. E às vezes ela pode estar muito bem, e outras semanas ela pode estar muito mal, porque o borderline ele tem essa carga que traz um pouco da ansiedade junto com a depressão também. Então ele acaba tendo esse rebaixamento de humor, né, que é a parte da depressão onde, nada mais faz sentido. Por outro lado também, eu viro a chave, estou ali na ansiedade onde eu quero fazer tudo, colocar tudo em prática, ou me preocupar demais com as É coisas. mais É intenso mais esses intenso. sentimentos de ansiedade e depressão, Isso então. aí. E também pode ter outros transtornos, pode estar ligado também com o TDAH. Os transtornos em si, né, existem muitas comorbidades. A comorbidade é quando você tem um diagnóstico de ansiedade, por exemplo, mas você também pode ter um TDAH. Caramba, E sim, aí as 2 coisas ao mesmo as tempo. 2 coisas ao mesmo tempo. É igual a ansiedade junto com a depressão. Uhum, Eu falo que a ansiedade e depressão, né, elas caminham juntas, são uma linha tênue. A partir do momento que você se sente muito ansiosa ao ponto de você se preocupar tanto com as coisas, pode acabar que esses pensamentos de preocupação te levem a uma depressão. por Porque exemplo, um esgotamento exato, mental, né, isso, e acaba te deixando mais porque a pessoa quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ela não consegue fazer não tudo ao consegue. mesmo tempo e acaba se culpando, né, Se e aí culpando por traz a isso. depressão Isso por aí. causa disso. Nossa, tá Uhum. tá muito Tá tudo muito interligado, ligado. tá muito ligado. Tanto é que no teste de ansiedade que eu faço, né, que eu aplico, né, que é o inventário de Beck também, a gente avalia tanto a ansiedade quanto a depressão. Uhum, Se eu tenho uma depressão que ela está maior do que o meu resultado de ansiedade, eu sei que, eu tenho que ir para um outro caminho, uhum. porque já chegou no momento em que aqueles pensamentos de preocupação daquela paciente é tão intenso que se tornou uma depressão, e pode ter uma crise depressiva com isso. Entendi. Gente, são muitas coisas, né, é um mundo, na É. verdade, é muitos detalhes em cada situação dessa, e cada situação tem um tratamento específico, Tem, tem tem. uma linha específica para seguir, né, de acordo com Isso, cada paciente. isso mesmo. Toda vez a gente tem um plano de ação, né, um plano de tratamento, e a ideia em si, né, da terapia cognitiva comportamental Uhum, é a gente ter uma alta, né, não é fazer com que o psicólogo se torne a bengala, do paciente para isso. hum, Tanto é que na abordagem, né, da terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem muito prática, focada na solução desses problemas. Por quê? O que que acontece? Eh, a TCC em si, ela vai ligar que os nossos problemas estão relacionados aos nossos pensamentos. E tem um esquema que eu faço com os meus pacientes que é o seguinte: um pensamento gera uma emoção e uma emoção gera um comportamento. Então, por exemplo, se eu estou pensando que eu não vou conseguir ir bem em tal prova que eu vou fazer, minha emoção vai ser de preocupação, tristeza, nervosismo, medo. Logo, o meu comportamento, de acordo com essa emoção, vai ser de me apartar dessa situação. Eu não quero, eu fico tão nervoso que às vezes eu não consigo estudar o suficiente. Eu fico uhum. tão nervoso e penso que de repente estudar não vai ser, como que eu posso dizer?
não vai ser o melhor caminho porque, desisto, então eu não vou conseguir mesmo fazer isso. E Uhum. aí, esse comportamento, ele comprova o meu pensamento. Então a TCC, ela vai trabalhar em cima do pensamento disfuncional, que a gente chama, Uhum. que a gente acaba fazendo com que o paciente aprenda, né, a identificar esses pensamentos disfuncionais, para trazer pensamentos mais adaptativos, né, mais funcionais para o dia dele. E a frase que eu sempre falo no consultório é: "Não acredite em tudo que você pensa". Nossa, muito bom. Então, realmente, essa questão essa meio que essa equação, né, que você Uhum, disse, eu fiz o método CIS, né, e aí ele realmente falou isso e comprovou, né, tem estudos que comprovam que realmente a mente humana, a gente, eh, dá muitos resultados. Por exemplo, se você pensa uma coisa, uhum. normalmente vai acontecer aquilo. Então, se você Isso só aí. pensar coisas ruins, né, é meio que só vai, não é atrair, mas é porque é o resultado daquilo que você está pensando, né. E Exato. vai lidar, meio que, eh, ai, eu esqueci a palavra, mas vai conduzir as suas atitudes, as suas ações e o jeito que você vai lidar com aquilo, né, com o problema. Exatamente. E sempre quando eu falo sobre isso no consultório, o paciente fala: então eu tenho que mudar o meu comportamento". E por mais que a gente mude o nosso comportamento em si, né, se eu continuo tendo um pensamento negativo, um pensamento disfuncional, é ele que vai ainda ser o problema central. Se não mudar primeiro na mente, não Exatamente. vai adiantar você mudar o seu Não comportamento, né. adianta mudar o meu comportamento. Então, por Uhum. exemplo, se Porque você vai acabar voltando a fazer aquilo. exato. E todo mundo fica: então eu não quero ter tal emoção". Então esse é outro problema, a gente também não controla muito a parte das nossas Quem dera, né. emoções exatamente. Não tem muito, então a gente fica ali refém entre o pensamento e o comportamento em si. Só que a parte efetiva que traz uma mudança é o nosso pensamento. Uhum. Então a TCC ela vai meio que mudar essa estrutura, vai identificar as suas crenças, seus pensamentos disfuncionais e você vai conseguir mudar aquilo de uma forma mais eficaz e que traga, né, uma funcionalidade para o dia. Ah, então você já me respondeu a minha pergunta, minha segunda pergunta, que era o que seria a TCC em si, né. A Uhum, neuropsicologia você também já falou no início também. Então a TCC, a psicóloga que eu ia, que eu tô voltando agora, ela uhum. também sempre falava isso. Não é pra você, tipo, uma terapia pra vida toda, né, você tem que Sim. pensar que, eu aprendi muita coisa com ela, né, ela me passou muitas chaves, né, digamos assim, muitas Uhum. dicas, digamos assim, porque pra gente aprender a lidar com as situações, os problemas e não realmente não agir, né, Isso porque aí. o nosso maior problema são as atitudes, né, talvez, Uhum. alguns problemas e a atitude que a gente tem, né, em relação a determinado problema, a maioria das Isso. vezes, né. E aí por isso que também vem a ansiedade e outras coisas. Então ela realmente falava que não era para a vida toda, e você tinha que ter isso em mente, que era pra gente também. Hum, Senão, tipo, o trabalho dela é meio que em vão, né. Ela sim. tá ali só pra, tipo, ouvir? Não. Ela tem que meio que passar, né, uma forma de ajudar realmente a paciente pra própria paciente, né, no caso, né, eu. Seguir e mudar de verdade, né, mudar em relação à mentalidade, né, Exato. e a forma como a gente lida então com os problemas, né. E é isso que muitas pessoas também acabam confundindo, né, como se a terapia fosse só uma conversa, como se Uhum. você fosse chegar no É, consultório só vai ficar e contar o falando. que foi a sua semana. E na Isso verdade, já é bom, mas isso já tem é bom. mais, né. Tem mais Exatamente. coisa. Exatamente, tanto é que quando alguns pacientes ficam um pouco assustados, né, quando a terapia se torna uma área que te confronta, Uhum. porque é muito bom, mas também é um momento para você estar ali para ser confrontada diante de todo o padrão que eu chego e falo para meus pacientes que é um padrão disfuncional. Até Uhum. aqui você tinha esse padrão disfuncional de pensamento, e não é fácil Sim. a gente identificar e do nada mudar isso, né. Então além de ter essa conversa, né, que muitas pessoas acabam tipo: "Ah não, não vou pra terapia porque eu tenho minha amiga, eu vou desabafar com ela e tal, é isso, ir pra não sei aonde já foi a minha terapia". E na verdade não, são estratégias que a gente acaba mostrando Uhum. de como lidar e como desfazer, né, essas preocupações e até mesmo esses Totalmente. pensamentos. Totalmente. E, isso é muito verdade que você falou. Tipo assim, minha mãe, acho que minha mãe que falava isso: "Ah, você precisa falar mais e tal, dos seus problemas e tal, vai pra uma terapia", mas não é realmente só falar, né. Realmente falar já é bom,
mas quando a pessoa te confronta ainda e mostra que você Uhum. está realmente falhando, então isso é melhor ainda, assim. Isso mesmo. Muitas pessoas não devem gostar, né. Não. Mas eu, por exemplo, eu assim, é bom a gente ter em mente que a gente precisa também, Isso. né, desse alerta, né, pelo A menos. gente precisa estar pronto para esse desafio também, E se porque permitir, né. exatamente. Muita gente não. Na verdade essa é a palavra, se permitir não estar pronto, Aham. Não porque é? porque acontece que, assim, você não vai estar pronto para ir na terapia, você Uhum. literalmente precisa, estar ali e realmente querer, sabe. É o que eu falo para os É. meus pacientes quando eles entram na terapia, eu falo: "Olha, isso daqui não vai funcionar se você não quiser", Uhum. porque realmente, Eles podem não colocar nada em prática, né. não vai colocar nada em prática, então realmente não vai ter uma mudança efetiva. Uhum. Eu sempre falo: "A gente não muda ninguém, é a pessoa em si que muda". Uhum. Então a terapia não é uma mágica, é um trabalho em equipe, que você também precisa fazer a sua parte, assim como eu venho com as estratégias, o paciente precisa Uhum. aplicar essas estratégias no dia dele. E eu já escutei de pacientes: "Ah não vou conseguir isso". E eu: "Então tá bom, semana Mas que vem a depois gente tá aqui". para. Isso aí, vamos ver como foi. Não, verdade. E às vezes eu falava assim: "Ah, não, vou só pra" antes de fazer terapia, né, Uhum, e eu fiz, eu acho que com umas 3 psicólogas, assim, né, na minha vida toda. E aí uma eu falava: "Ah, eu só falo", a pessoa não fala nada, eu achava até, tipo, ruim, porque uhum, quando a gente só fala, né, tipo assim, sim, parece que tá só falando e não aham, tem um retorno, né, e eu já esperava um retorno isso. maior de uma profissional com autoridade, né, de fala. E aí eu realmente gosto e prefiro quando e tem linhas e linhas, né. Exatamente, é uma questão de abordagem, É, desculpa. nada. Isso de acabar falando um pouco mais e tudo mais. A Sim. TCC em si traz essa liberdade pra gente. Então, assim, é necessário, né, então eu sou o tipo de psicóloga que eu falo bastante. Ah, eu adoro. Isso aí. Ai, muito bom. Então, eu queria também perguntar, né, como foi você já foi professora, né, de educação emocional, Sim. e eu adorei que você deu aula em escolas e eu não sabia, tipo assim, eu já sabia que era um projeto e tal, Uhum. muitas escolas, né, de aplicarem essa educação emocional, e eu nunca tinha ouvido falar sobre educação emocional quando Sim. era na escola, nunca. Aham. E é legal que hoje em dia, né, graças a Deus também, muita gente fala sobre educação emocional, né, de terapias em si, de saúde mental, Uhum. né, isso tem crescido bastante, até porque muita gente tem ficado Sim, mais ansioso, né, nos dias de hoje, exato. com tantas coisas, tantas informações, tantas redes sociais, né. Eu acho que isso atrapalha muito e um uma fonte, né, de onde vem a ansiedade de hoje em dia, né, não sei, você Uhum. pode explicar até melhor de onde vem Uhum. tanta ansiedade, meu Deus do céu. E eu queria também perguntar isso pra você, como é que foi, né, essa experiência com adolescentes e crianças, né? Isso, Legal. exatamente. É muito interessante, né, pensar que hoje em dia a saúde mental está tomando essa proporção, né. Antigamente não tinha tanto essa preocupação, né, com a nossa mente, nosso comportamento e tudo mais. E assim, é fundamental, eu acho que esse projeto é lindo, eu vejo muitas escolas Muito com esse legal. projeto, de realmente ter aulas, né, que são socioemocionais, que são, realmente para estimular o aluno a entender um pouco mais a mente, né. Uhum. A entender um pouco mais o outro, porque se você começa ali numa base, né, você consegue se tornar um adulto muito mais eficaz, né, com os Nossa, seus sem pensamentos, com as comparação. suas emoções, porque ensinar para uma criança que emoções não é simplesmente só alegria, raiva e tristeza, é muito importante, porque existe, né, uma intensidade na alegria, existe uma intensidade na tristeza, que às vezes você acaba descompensando um pouco. Outra questão muito importante sobre essa questão da parte emocional nas escolas é justamente por conta de bullying, Hum. como tratar o outro e até mesmo, né, de respeitar o próximo, junto com tantos diagnósticos que hoje algumas crianças têm. E Uhum. assim, as escolas têm que se preparar para isso cada vez mais. Então isso traz um olhar muito mais inclusivo, né, e é muito importante. E era legal porque assim, Uhum. a matéria que eu dava aula, né, de socioemocional, não tinha nota, né, não tinha prova, não tinha nada. Hum.
E Tinha aí que eu ter, sempre né? tinha que ter. E eu sempre entrava na sala quando era semana de prova falando: "E aí, vocês estudaram?" E eles ficaram: "Não, mas não tem Não tem prova. prova". Eu falei assim: "Tem sim, a vida tá aí pra isso. Muito A bom. sua nota vai A aparecer na vida vai te vida". cobrar. Isso aí, aquela colocando uma pressão desnecessária na criança, brincadeira. Mas, eles já conseguiam ter como que eu posso dizer? Conseguiam A enxergar a percepção. importância, né, daquilo para a vida em si. E assim, era um desabafo, né, era engraçado Uma sessão coletiva. uma sessão coletiva, eu ficava: "Calma Legal. aí, não é uma terapia em grupo, vamos ter calma", mas assim, é muito importante como as crianças em si aderiram isso tão facilmente, porque é isso, é um conhecimento que E elas talvez se a adoraram. gente, quando criança, né, tivesse tido essa Isso aí. oportunidade, hoje em dia Nossa, também seria bem melhor, bem mais bem fácil melhor. tudo. E Ai, quem sabe vida. também muitos, experimentariam, né, mais cedo e hoje em dia Uhum. também, né, já tivessem mais contato, né, essa Isso, experiência muito muito bom. é muito bom. Então era meio que uma sessão em grupo quase. Não devia, mas era uma parte que, assim, eles gostavam bastante. E é porque é diferente, né, quando você tá ali e fala sobre as emoções, muitas pessoas querem escutar, se Uhum. abrem sobre isso, então eu acho que Acaba não falando muito em casa, não. né, em outros locais e ali é um Uhum. momento específico, né, para isso, para Isso aí. aprofundar, bem legal. É bem legal. E aí elas aderiam até à ideia de, tipo, participar de uma terapia fora, enfim, Uhum. né. Que acabava É, conhecendo, né, tendo o exatamente. primeiro contato ali, muito legal. Era primeiro ano do funda do não, Não, eu antes, né? dava aula para o sexto, sétimo, oitavo, nono. Era o fundamental e alguma turma do médio e uma turma Ah, do do médio médio. também já Isso. tinha. Nossa, Mas legal. o médio era muito mais voltado para a parte, como que eu posso dizer, de vestibular, né. Uhum, Então era ali um incentivo, uma avaliação de carreira e tudo mais. entendi. Então era mais para lidar com essa ansiedade com o vestibular, que tem muito. Aham, muito. Nossa, eu fico imaginando assim: "Poxa, na minha época eu não tinha". Não tinha, né, ia ser tão necessário. Muito Ainda necessário, bem que agora muito. tá tendo. E isso é em todas as escolas, assim? Não sei, Não, assim, assim, mas é um projeto que já tá aderindo em bastante. bastantes. Uhum. Mas você também identificava, autismo ali ou não? É assim, tem crianças, né, que já tinham esse laudo, então Uhum, era importante falar sobre esses transtornos, para uhum. também ajudar as outras crianças da sala. Então A era como uma lidar. exatamente, era uma oportunidade para isso. Hum. Então eu via que muitas crianças ficavam: "Caramba, agora faz sentido, por Por que 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 ele que". age assim? Exatamente. E Entendi. aí era importante nesse nível, até na questão do TDAH, que acaba que é algo simples, que todo mundo acaba se É, identificando. hoje em dia todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH, mas não é bem assim. Mas acaba que, a criança em si via que na verdade não era uma agitação ou um incômodo, né, que partia, como que eu posso dizer? Que era daquela pessoa, era algo involuntário dela. Então assim, poxa, agora eu consigo lidar melhor, agora eu consigo compreender e o Uhum. tais atitudes e comportamentos do amiguinho. Então foi importante por conta disso, é importante por conta disso. Sim, totalmente. E você falava também é porque estava lembrando que, educação emocional era a Isso. matéria, né? Uhum. E falava também, tipo, de relações com os pais, de como isso influenciava e poderia influenciar na vida deles. Gente, Sim, isso é muito real, né? é muito real. Muito real, porque, tipo assim, às vezes eu me pego, tipo assim, falando coisas que minha mãe falava e, tipo assim, Uhum. como isso, né, é muito inconsciente, né, da nossa parte, a gente via nossos pais fazendo e hoje em dia a gente inconscientemente Exatamente, reproduz. E às vezes exatamente. se a gente não se ligar, tipo: "Ai, isso aqui eu não quero fazer igual, isso aqui eu quero fazer igual", se a gente não tiver essa consciência, né, você Uhum. não vai, tipo, realmente escolher e ter essa autonomia nas suas ações, né. Às vezes Exatamente. acaba fazendo uma coisa que às vezes você não gosta, e tem que identificar, né. Muito Uhum. legal isso, você falava isso. Exatamente. E assim, né, essa parte, né, dos nossos pais é a nossa formação de criança. Então, Uhum. assim, muitas das vezes as crenças que a gente tem hoje, as nossas limitações de hoje, foram falas que foram ditas quando a gente tinha o nosso 8, 7 anos de idade, assim. Então, assim, por exemplo, "Bela, você tá muito desorganizada.
"Bela, você precisa estudar mais". Então tudo isso vai trazendo, né, uma crença ali que você cresce sendo uma pessoa que se acha desorganizada, E essa cobrança, essa né. Eu cobrança preciso interna. ser mais, né. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Os nossos pais, né, acabam influenciando bastante Uhum, nessa questão, nessas falas e tudo mais, e é importante a gente saber também que é diferente, né, estamos numa geração diferente, uhum. então, na época deles, era de um jeito. É. E eles também tiveram essa criação e Exatamente. passaram por E coisas, passaram por isso. é, Não que tinha, nossos né. avós não sabiam. Não sabiam, exatamente. Então não tem como também a gente colocar, né, como se: "Ah, então era por conta deles, a culpa é É, deles e não. tudo mais". Não é dessa forma também, mas é a gente entender que na verdade, tem uma frase que eu gosto muito inclusive que é: "Não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz com o que fizeram com você". Então a partir do momento que a gente sabe o motivo daquela frase e tudo mais que impactou tanto a gente precisa saber: "Como é que eu posso mudar então?". Como é que eu não vou acreditar nisso, não vou trazer isso pra mim, pra Uhum. quem eu sou hoje, né? É trabalhar essas questões, né, que às Exatamente. vezes você escutou lá no passado, não só dos pais, né, Uhum. acho que de outras De outros coisas que também. você viveu como criança, que Uhum, às vezes ficou um trauma, né, e uhum. aí tudo isso influencia. Eu acho que é até os 11 anos que, né, que molda a personalidade, é isso? Então, a personalidade é porque tem diferentes níveis, né. Uhum. Por exemplo, de 0 até os seus 8 anos, você é uma criança que está voltada completamente ainda para o olhar dos pais. Uhum. Então toda aquela fala que o seu pai e sua mãe têm e coloca sobre você, você acredita muito mais fácil naquilo. Dos 10 anos até os 18 anos, você está voltado completamente para o mundo. Hum. Então, tudo aquilo que falam pra você, É o que mais importa. é o que mais importa, não importa mais a fala dos pais. Entendi. E aí você Aquela começa pré-adolescência a que os pais pré-adolescência. não importam mais. Exatamente, que você fica não importa, se você é mãe, fica falando: "Ah, você é lindo", e a outra É, pessoa, sei lá, já escutou alguma coisa de fora, diferente, é a não questão do vai acreditar. bullying, né. Exatamente. E aí depois dos 18 anos a gente volta a ter esse olhar para os pais novamente, né. Caramba. Então assim, é sempre uma ondinha. Eu falo que a terapia em si, né, a nossa mente ela não anda numa linha reta. É sempre não altos e baixos, mas coisas que vão fluindo. Sim, sim. Essas meio que inconstâncias, mas não Exatamente. é porque se fosse também linear seria muito chato, né. Não seria legal. Aquela mesma coisa sempre. Sim. Muito legal. Mas é bom, é importante para a criança ter é super importante, né, ter esse primeiro contato, Uhum. essa visão, porque às Sim. vezes eu posso estar aprendendo e vendo as coisas, percebendo as coisas só agora com 27 anos, sendo que eu poderia ter ouvido falar muito mais cedo, Muito né, mais cedo, e exatamente. percebido as coisas, né, os pensamentos, as emoções, o modo Exato. de como eu ajo ou o outro age, né, muito mais cedo e aprendido. Então isso é uma Uhum. matéria que realmente que toda criança deveria ter, todo adolescente deveria Toda. ter, e os pais principalmente, né, Uhum. que tenham vontade de criar um filho, né, e tudo Sim. mais. Você já leu aquele livro O que meus pais deveriam Deveriam, ter lido? O lido quando livro que é alguma coisa assim, né. sim. Tem lá no meu coworking, eu tô assim: "Gente, preciso ler esse livro que eu daqui a pouco quero ter filho, eu Uhum. preciso ler". É Super importante. interessante, né, É super eu interessante. adorei. Já vou pegar lá no coworking, já quero ler. Porque eu tenho um conhecido que teve filha e tá tendo o segundo filho e tá lendo, eu falei: "É, realmente é importante Sim, pra qualquer um que queira criar família, que é um desafio também, né, tipo, criar filhos, tipo, ainda mais eu fico sim. pensando, né, a gente na cidade nos dias de hoje, ter né, criação, tudo isso é muito importante a gente Uhum. também aprender, né, buscar cada vez mais aprender, né, Exatamente. E assim, que é né, uma coisa tão séria. uma coisa tão séria, lá no consultório eu trabalho, com crianças, né, adolescentes e tudo mais, jovens adultos, e o trabalho, né, da terapia com o adolescente e com a criança é muito também voltada com os pais. Que Então, legal. eu sempre costumo, né, trazer esse encontro, né, mensal com os pais, dando esses feedbacks de como está sendo o acompanhamento psicológico, Uhum. justamente com a ideia de ter uma orientação parental para eles.
porque é importante, né, essa orientação que você falou. Sim. Caramba, como é que o que que eu vou falar com meu filho? Como é que eu posso, educar de certa forma? Como é que eu vou Lidar, né. lidar com esses comportamentos aversivos e tudo mais? E é muito importante, né, e é muito interessante o fato como eles não percebem, às vezes, algumas falas. Dos filhos? Não, deles mesmo, Ah, para os sim, filhos. sim. E aí, eu viro e falo: "Não, seria mais interessante, falar desse jeito, vai ser mais assertivo dessa forma, vamos primeiro escutar, para Sim. depois, a gente ir ali, né, e educar, né, efetivamente", e é o que dá certo. Então você sempre tem esse chamar chama os pais, mas é individual ou com os filhos? É individual. Às vezes a gente conversa todo mundo junto, mas as crianças não Ah, costumam não gostar muito gostam. não. Aí é mais Exato. individual com eles, É mais né. individual com eles. Por Os exemplo pais que buscam para os filhos também é super, né, super sim. válido, né. Sim, exatamente. Por exemplo, teve uma mãe um dia que me procurou, onde a filha estava tendo uns comportamentos muito aversivos em relação a mentira e tudo mais, ou até mesmo da filha chegar até ela e contar algo que aconteceu na escola, e ela já vir com uma, como que eu posso dizer, uma repreensão, né, de: "Não, não é para você fazer isso", né, A porque mãe a mãe repreendendo. falando, né, porque a mãe em si tem o papel de quando vai estar ali escutando o filho, né, ainda mais um adolescente, tem a ideia de que eu preciso educar essa criança. Então, se eu achar alguma Hã. coisa que ela está falando que não condiz com o que eu quero, eu Já é vou essa atitude mais ativa, né, de querer exatamente, repreender. eu vou repreender ela. E aí o que que acontece? A criança se afasta. É. O adolescente acaba: "Ah, não vou compartilhar isso com a minha mãe". Automaticamente já tem essa Isso aí, senão ela vai falar que não era para eu ter feito isso, ou uhum. senão que não sei o quê. Então eu sempre aconselho, por exemplo, nesse momento eu cheguei para ela e falei: "Olha, por que que você não tenta primeiro escutar? Escuta como se fosse uma amiga dela, mas sabendo que você é a mãe". Morder a língua um pouquinho, né, tipo, não fala. Exato. E aí, depois, quando ela acabar de falar, você vira e fala: "Caramba, que legal, filha, não sei o quê, mas eu posso te falar um pouquinho da minha visão como mãe, de fora da situação? Eu acho que você podia ter agido dessa forma, eu acho que dessa forma seria melhor e tudo mais, ou eu acho que você não devia ter feito isso e tal, mas eu entendi por que que você fez isso", porque muitas das vezes as crianças e os adolescentes acabam se sentindo incompreendidos pelos pais, porque eles já chegam nessa como que eu posso dizer? Nessa reação de: Sim, "Não, você não pode fazer isso. Por que que você agiu dessa forma?". brigando de verdade, né. Exatamente. É, e você eu esqueci o que eu ia falar agora, mas eu ia falar alguma coisa, depois eu lembro. Então é muito bom, né, tipo tá, eu ia falar da que hoje em dia, né, até essa educação qual o nome? Educação mais Orientação o quê? Orientação parental? é Não. essa coisa mais de ouvir, de Ah, tá. conversar, tem um nome dessa Comunicação assertiva. isso, comunicação Isso. assertiva, né, que tá crescendo muito, Isso né, aí. que é a pessoa até desde criança, né, Uhum. desde bebê, né, desde que quando a criança aprende a falar e tal, Sim. já ter esse instinto mais de ouvir o Isso aí. filho do que só querer porque muitas vezes a gente vê uma criança, tipo um sobrinho, por exemplo, né, uma pessoa que já tem filho, e não fala a mesma coisa que fala com o filho, né. Não. Enfim, tipo, de repreender, Uhum. às vezes ouve mais uma criança de fora do que o próprio filho, digamos Sim. assim, que o Uhum. filho quer sempre repreender e tal, e realmente cria essa distância, né, esse Sim. distanciamento dos pais. Então essa educação Assertiva. Não, assertiva, educação não, é comunicação assertiva. comunicação assertiva Isso. é essa coisa de ouvir mais os filhos, de buscar entender o ponto de vista Isso deles aí. também, né, isso é bem interessante, Isso aí. que hoje em dia, né, tem crescido também mais essa Isso. até alguns memes no Instagram Uhum. que vem, mas é tentar equilibrar, né, também, não é Exatamente. só É o que eu falo, repreender. você não vai deixar de ser mãe, mas É. você precisa escutar um pouco mais, né. Sim, não é só tipo: "Ah, filho, ok, você tá certo em tudo", né. Uhum. Mas é Exato, não é também pra tentar equilibrar, porque uhum. senão o filho realmente não vai mais ter essa liberdade de Não, contar para os pais, e muitos pais devem reclamar disso, né. exato, muito Uhum, isso. muito isso. Então, adorei. Esse tema a gente entrou sim, porque essa educação é um mundo, né, tipo, Uhum. nas escolas eu adorei muito que você foi professora, hoje em dia você não tá mais, Não, então você só tá atendendo se é presencial e online também, né? isso.
Depois, no final, você fala onde as pessoas podem te encontrar. Então, agora a gente falou já um pouquinho, né, que muita gente está vivendo ansiosa, esgotada, principalmente mulheres, né, que é o nosso Sim, público, emocionalmente sobrecarregada. A gente até comentou que a candidíase está super ligada, né, sobre questões emocionais, né, sim. de estresse, ansiedade. Eh é muita coisa, né, que a mulher passa, filho, né, como a gente comentou. Então, Nath, eu queria que você falasse um pouquinho como identificar, né, que a ansiedade está ultrapassando os limites Sim. e como ela pode buscar essa ajuda psicológica, né, emocional. Tá. Eu acho que, antes de tudo, né, eu preciso explicar um pouco mais sobre o que que é ansiedade, É, eu ia né. perguntar isso mesmo, também, Então antes eu acabei esquecendo. É bom. não tem problema. Hã. Porque, assim, e diferente do que muitas pessoas pensam, né, todo mundo enxerga a ansiedade como se fosse a vilã da história, né. E, na verdade, a ansiedade é uma emoção derivada do medo Uhum. e é uma emoção natural do nosso corpo. Uma das coisas que todo mundo acaba ficando muito, né, como que eu posso dizer, surpreso, é que todo mundo tem ansiedade. Mas é diferente do transtorno de ansiedade, que é esse ponto que acaba sendo mais intenso. Mas a ansiedade em si, ela foi feita para ser o nosso mecanismo de sobrevivência. Ao ponto de que quando você está à frente de situações, diferentes, que geram mais preocupações e até mesmo de incerteza, você consiga pensar num planejamento do que eu vou fazer em seguida. Então, vamos supor, você está indo fazer uma viagem, e aí você precisa ter uma preocupação de o que que eu vou levar, o que que eu vou fazer lá e tudo mais. Uhum, Ok, é uma ansiedade que está te preparando para algo. uhum. Só que o transtorno de ansiedade em si, ele acontece de uma forma intensa e frequente, que Sim. pode prejudicar o nosso sono, que pode aparecer sintomas psicossomáticos no nosso corpo, né? Os roxos, dor de cabeça frequente e tudo mais, dor de barriga, batimentos acelerados. E eu sempre faço uma analogia no consultório que é a seguinte: imagina como se você estivesse numa floresta e tem um leão na sua frente. Naquele momento você começa o quê? A ficar ansioso, nervoso, com medo, Desesperado. desesperado, e o seu pensamento é sobre: eu vou sair daqui, né, eu vou lutar com esse leão ou eu vou fugir desse leão. Então a ansiedade, né, traz isso pra gente. Só que o transtorno de ansiedade é como se eu estivesse sentada aqui e não tivesse nenhum leão na minha frente, e eu começasse a pensar que aquilo é o fim do mundo. Então é uma preocupação excessiva muito grande com algo que às vezes nem precisaria ter tanta preocupação assim. Uhum. E o que eu estava vendo, né, e estudando também essa semana, é que a preocupação em si, ela é muito bem vista na sociedade. Porque a preocupação traz um senso de responsabilidade. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que me preocupo bastante, eu sou vista como uma pessoa que ela está realmente sendo responsável com aquilo. Então, assim, muitas das vezes a gente já escutou na nossa infância, como aquilo que a gente de criança que a gente estava falando, né, Uhum. dos nossos pais de: "Ai, você precisa se preocupar ou você precisa estudar, você tem que ter mais preocupação com o seu futuro, que não sei o quê. Ai, você tem que fazer isso". Então, a preocupação ela tá junto com a responsabilidade, então se eu não me preocupo, eu não sou uma pessoa responsável. E a mulher em si, hoje em dia, né, traz muito isso, né, porque, a gente, né, eu estava até conversando com o meu marido esses dias, a mulher ela não tem, né, como que eu posso dizer, a gente foi conquistando cada vez mais espaço, mas a gente não foi deixando de ter as nossas atribuições. Verdade. Então, assim, antes era uma dona de casa e mãe, que cuidava das crianças, do marido e tudo mais. E aí eu fui conquistando o espaço do trabalho, né. Então eu começo a querer ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa e Uhum. uma boa dona de casa. Tudo. Tudo. E de uma forma perfeita. É. Então a mulher em si, ela sempre foi conquistando muitas coisas e nunca foi deixando de fazer as coisas. Uhum. Então isso traz acaba que esses papéis acabam trazendo essa sobrecarga, né, pra gente, e fazendo com que a gente se torne mais ansioso. E um estudo, né, que é muito interessante também de falar, é que
as mulheres, né, têm essa predisposição a serem mais ansiosas do que os homens. Sério? Caramba, por que será? Então, Me tem conta 2 mais. motivos, tanto da parte hormonal. Ah, Exatamente, é o nosso ciclo menstrual aí. é. Tanto dessa parte hormonal, né, e também quanto as nossas sinapses, né, que são essas sinapses? É o nosso processamento do nosso pensamento. A mulher pensa muito mais do que o homem. Essa Então, questão de falar mais, essa né, questão de falar mais mais. palavras em menos tempo, né. Exatamente. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro pensando em algo, então a gente tá o tempo inteiro se preocupando com algo. E a preocupação, né, tem até É, uma analogia disso, né, que eu ocupo a minha mente com algo. sim. Então, assim, acaba que a preocupação, né, traz essa sensação de que eu preciso fazer isso porque eu tenho que ser responsável, porque eu tô ali, se eu tô criando essa expectativa, então eu preciso estar preparada para o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, eh, eu tenho que ficar relaxada com aquilo, e é isso que a gente não consegue. Uhum. Sim. Porque a ansiedade, né, o transtorno, quer dizer, o transtorno de ansiedade, ele pode se tornar com cenários catastróficos. Então você começa a imaginar que tudo vai dar errado. Nossa, É a o mente não para, né, e Não para. pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 possibilidades que não Hum, vai acontecer nenhuma dessas, que não né, vai acontecer. É isso que eu sempre que falo. pode não acontecer nenhuma. A gente não tem essa Não tem capacidade esse poder, né. realmente de prever. Então, até as coisas boas que a gente pensa, tudo que a gente imagina que vai ser, na verdade não vai acontecer daquela forma. Uhum. Então a gente gasta uma energia, né, no nosso cérebro para criar um cenário que realmente não vai acontecer. Só que o que que acontece? A nossa mente não entende que isso não aconteceu. Sim. Então, se eu começo a imaginar que algo, catastrófico pode acontecer, eu começo a sentir isso no meu corpo. E aí vem esse batimento acelerado, vem a insônia, porque é como se eu já estivesse vivendo essa situação. Uhum. Então eu antecipo um pouco, né, o que vai acontecer no futuro e tudo mais, e tem muitas chances de não acontecer. Sim, é engraçado, né, a gente precisa equilibrar, a gente precisa sim se preparar para determinadas coisas, né, que a gente está preocupado, por exemplo, eu no vestibular, eu praticamente, eu tipo assim, ficava com tinha muita insônia, Uhum. ficava muito preocupada, né, se eu ia passar com muita coisa, muita prova, muito, exame, Sim. teste, tudo, e atrapalhava muito o meu sono. Aí uma coisa que me ajudou muito e hoje em dia lá atrás me ajudou muito e eu escutei até de uma psicóloga, era anota num bloquinho de Isso. notas, né. Eu acho que eu até já comentei isso com você. Então uma coisa que me ajudou muito. Ah, por exemplo, eu tenho que entregar tal trabalho, e eu ainda não fiz, eu anotava. Anotava até no celular e hoje em dia, até hoje eu faço isso. Por quê? Normal, né, da gente deitar e começar a lembrar das coisas do dia, né, eu acho que Isso aí. passa uma retrospectiva. Aí a gente lembra, ou da semana. "Ah, eu não fiz isso hoje, não deu tempo", então eu sempre anoto e isso me ajuda Uhum. muito, então fica aí a dica, porque é Exatamente. muito bom, tipo, uma dica, assim, super valiosa que eu levo, que desde o vestibular eu aplico, porque me atrapalhava muito no sono, às vezes eu não dormia, porque eu ficava pensando, tipo, várias coisas que eu tinha que fazer, várias matérias que eu tinha que estudar, Uhum. e realmente é muita coisa, né, ainda mais É. para um adolescente, enfim. E hoje em dia, né, também como, dona de casa, esposa, então muita coisa que a gente acaba também do trabalho, e essa coisa também que eu ia falar do perfeccionismo, né, que hoje em dia as mulheres se sentem pressionadas a ser perfeita em tudo, e eu estava até escutando, né, até uma palestra, deixar de um pouco esse perfeccionismo e, tipo, não, você não precisa ser perfeito, você não nasceu para ser perfeito em tudo, em Exato. todo tempo, em todo lugar. É lógico que você tem, né, pode ter uma especialização, nisso você é muito boa, mas você sempre pode, sim, ser falha, né, como humano, enfim. Uhum. E isso é muito preocupante, tipo, a ansiedade em si, ela pode sim atrapalhar e como você falou, né, trazer doenças no nosso corpo, as psicossomáticas, né. Isso. E eu acho que também, né, muito disso que você falou vem também da comparação, né. Ai, total. Hoje em dia a gente tem muito mais esse estímulo.
com as redes sociais e tudo mais, que traz uma visão de que, a pessoa está ali vivendo uma vida perfeita, de uma forma linear. Uhum. E acontece que muitas mulheres quando enxergam dessa forma, né, por mais que a gente saiba que, É, é só uma foto, não é sempre que é assim, sim. ou, só postou esse story, não é sempre que é assim. Parece que na gente, a gente já começa a pegar aquilo e pensar: "Nossa, eu preciso fazer isso melhor, eu preciso ser Uhum. uma Preciso profissional ficar melhor". assim também, com esse cabelo Exato, também, né, com esse corpo exatamente. também. Com esse corpo A gente também. começa automaticamente a se comparar. É. Automaticamente. A mulher tem muito isso, então eu vejo que essa sobrecarga também está dentro dessas expectativas, que é o que você falou, que a gente está o tempo inteiro buscando esse perfeccionismo, né, O tempo inteiro. que é também parte da ansiedade. E o que muitas pessoas acabam confundindo também no consultório é: "Ah, Natália, eu acho que eu tenho TDAH", e às vezes a gente descobre que é uma ansiedade, porque Uhum. a ansiedade, né, ela acaba também fazendo com que a gente procrastine algumas tarefas. E muitas pessoas pensam: "Ah não, ela Ah, por isso que eu tô procrastinando algumas tarefas. Ai, ela esqueceu desse compromisso". Às vezes nosso pensamento está tão acelerado, eu estou tão preocupada com algo, tão ansiosa com alguma coisa, que eu acabo tendo perda, né, de memória, eu fico esquecendo algumas coisas, eu fico Uhum. adiando tarefas que eu deveria fazer, porque eu fico o tempo inteiro pensando: "Não, quando eu estiver calma, Aham. tudo estiver Quando você organizado, estiver ok, aí sim eu faço. aí sim eu faço". Porque a outra questão da ansiedade também é essa necessidade de controle. A gente quer ter Hum. controle de tudo. Então, tem que estar tudo funcionando da forma que eu desejo, da forma que eu acho que vai realmente funcionar. Então, a gente pensa que a gente está o tempo inteiro, né, se preocupando para ter essa necessidade de controle e tudo sair perfeito, Uhum. quando a gente não percebe que a ansiedade está prejudicando a gente no nosso dia. E é isso que você perguntou, né, como que eu consigo identificar É. que está sendo, tá passando do limite, né, está Uhum. sendo um sinal de alerta, né. E, na verdade, é isso, quando esses sintomas, né, e essa preocupação ela começa a influenciar na sua rotina, né, coisas que você deveria estar fazendo com mais fluidez, sem se preocupar tanto, E que quando você se concentra também melhora. exatamente. Então você começa a pensar: "Opa, espera aí, já não tá normal". Porque, assim, sentir ansiedade é normal, vai vir do nosso corpo, porque, como eu disse, é um mecanismo de sobrevivência que vai ajudar a gente com o perigo e situações de incerteza. Mas, quando você está preocupada frequentemente por pequenas coisas, não é bom. Excesso de futuro no presente, né. Exatamente, não é bom. Uma uma frase curta para Exato. ansiedade, excesso de futuro no presente. E é muito bom isso de saber identificar: "Opa, eu não sou assim, Uhum, eu tô ansiosa e eu preciso, né, voltar ao meu isso, estado meio que né, normal". isso. Normal ninguém é, né, tô brincando. É. Mas assim, é engraçado, porque você acabou de falar uma coisa que muitos pacientes falam: "Ah, Natália, como é que eu faço pra tirar a ansiedade da minha vida? Eu não quero mais ficar ansiosa", e Sim, não tem como. não tem como. Você é humana, você vai sentir em algum momento. Você vai sentir em algum momento, não tem como a gente Sim. excluir, nem é saudável Você não fazer pode isso. ficar sempre, o tempo todo ansiosa e aí Exatamente. você não consegue fazer as coisas centradas, né, você como você Uhum. falou, você procrastina atividades. Você adia tarefas, Aham. você evita situações. Então, por exemplo, quando uma pessoa às vezes está tão nervosa, né, está tão ansiosa com uma prova, e ela ficou uma noite sem dormir, chegou na véspera da prova, não conseguiu dormir, o que que ela pensa? "Não vou para esse vestibular, eu Nem não vou vou ir bem fazer a mesmo". prova. Então, assim, a gente começa a evitar situações. Então, quando a gente começa a pensar nisso, "Opa, cogitei evitar essa situação", Que prejudica, né, a gente mesmo. Aí é exatamente. um sinal de alerta, Aí né. é um sinal de alerta, e aí a gente precisa buscar ajuda. E é sempre entendendo, né, também, colocando a expectativa naquilo. A gente foi o que você falou, a gente não vai conseguir fazer tudo com perfeição. Uhum. A mulher em si tem uma atribuição de papéis muito grande na vida, né, e tem a gente mesmo já se cobra e já coloca essas expectativas na gente. Então é importante a gente também, ser gentil. Uhum. Pensar, né. Uma das coisas que eu sempre o exercício que eu sempre faço com os meus pacientes é: "Tá, se fosse uma amiga sua, o que que você ia achar dessa O que situação? O você falaria, que que né. você falaria pra ela?". Que às vezes a gente fala uma coisa, mas não tá Uhum. vivendo aquilo, E né. não tá vivendo aquilo, a gente acha que é o fim do mundo. A Sim. gente acha que não vai dar conta, e que se eu não der conta também é uma coisa ruim.
E aí é você E é normal, e né, é você normal. falar ó, chegar a um limite, ou então nem chegar, né, a esse Uhum. limite, é você saber que se você fizer aquilo, você vai estar ultrapassando os seus limites, né. Saber Exatamente, reconhecer que, às vezes, você não precisa dar conta de tudo, né, e às exatamente. vezes você não fa deixando de fazer algo, você não vai estar sendo uma pessoa, uma mulher, né, horrível, pior, né. Uhum, Você só vai estar se respeitando, né, é uma coisa muito importante mesmo, verdade, total. exatamente. E desse ponto também de vista hormonal, né, é que o que que acontece, né, a progesterona e o estrogênio, eles acabam tendo uma queda no nosso ciclo menstrual. Então isso acaba tendo uma oscilação no nosso humor, né, que a gente fica com baixa autoestima, que a gente fica com baixa energia. Nossa. E aí a ansiedade começa a ficar mais aflorada. Tanto é que o nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele aumenta. Hum. Então eu fico mais irritadiça, né. Então qualquer situação já é um alarme preocupante para que eu comece a cogitar alguma coisa sobre o futuro. E o pensamento clássico da pessoa que tem ansiedade é sempre ficar projetando o futuro e pensando: "E se acontecer isso? Mas e se acontecer Imaginando dessa forma?" coisas. Sempre quando eu falo: "Se você tem o pensamento do 'e se' várias vezes na sua cabeça, provavelmente você já tá Ansiosa. ansiosa". E aí a gente precisa entender: "Tá, mas por quê? E qual é a necessidade? Será que é realmente necessário?" E tudo mais. E nessa questão do hormônio Uhum. do cortisol, né, Que aumenta? que aumenta, né, que a gente fica mais estressado, tem uma queda da libido. Uhum. E aí vem a outra cobrança. Que é a libido que ela dá esse ímpeto também, né, de Exatamente. energia também, né, De não só questão energia. sexual, mas de tarefas, né, que te dá essa energia mesmo, Que te dá pra essa fazer as coisas. exato, essa vitalidade, né, É. que você quer fazer as coisas e tudo mais. E aí você acaba se cobrando demais nisso também. Uhum. Porque aí o que que você pensa: "Caramba, semana passada eu estava dando conta". Não, é engraçado isso, tipo, por exemplo, na semana que eu não tô de TPM, marco um monte de coisa pra semana e tal, não sei o quê, aí chega a semana: "Ai meu Deus, por que que eu marquei tanta coisa? Eu não Exatamente. tô com vontade de fazer nada". Não tô com vontade de fazer nada. E aí a gente acaba deixando, né, eu falo que é o modo sobrevivência. TPM é o modo Modo sobrevivência total. é o modo sobrevivência. A gente acaba deixando, algumas coisas, como um autocuidado, mas de uma parte secundária. Então Uhum. a gente começa a negligenciar mais a parte da academia, a gente começa a Alimentação, né. alimentação, E já dá mais vontade de comer doce, já né, aí dá que a mais gente vontade de vai, comer eu largo. doce. Exatamente. E aí, na verdade, né, a gente precisa realmente conhecer o nosso corpo e também é aquilo, não acreditar em tudo que a gente está pensando ou até mesmo sentindo. Isso é muito importante, né, Porque o que você fala sempre. uhum, exatamente, porque vai vir essa vontade de comer doce. Mas se você comer doce em excesso, você só vai estar alimentando Vai a ter sua candidíase. ansiedade também. E você só vai estar alimentando também a sua ansiedade, Sim. porque o doce, né, é um pico, né, de energia, né, e de satisfação de um prazer momentâneo muito rápido e que acaba muito rápido. Uhum. Então você tem mais vontade de comer. Aí a academia é um momento que a gente também não quer fazer exercício físico, porque a gente está É, completamente fraca, baixa e tudo sim. mais, de energia. E aí a gente acaba negligenciando. Só que a academia, fazer o exercício físico é o que vai regular também os nossos Uhum. hormônios e que vai ajudar nessa regulação da Que ansiedade. depois do exercício, né, vem aquele pico, né. Exatamente. E aí são coisas que a gente acaba deixando de lado. Só que é realmente ter esse olhar, né. A mulher em si, ela precisa ter esse olhar, no sentido de: "Tá, espera aí, eu tô nessa fase, é uma fase, mas eu também não posso ficar só naquela de eu mereço, eu vou fazer isso, eu É, se quero entregar isso". pra TPM, ficar lá uma semana Uhum, deitada comendo chocolate e vendo exato. Netflix, não dá, né. Tem que ter essa autorresponsabilidade também, né. Exatamente. E esse autocuidado, né, É, porque assim, acaba que na que verdade não é o que você quer, né. exato. Acaba que, por exemplo, eu também atendo, né, jovens adultos também, né, e eu vejo que muita dessa questão de alimentação, a parte da academia, de cuidar, né, de si, é algo que a gente vai deixando um pouco de lado, É, quando a gente vai entrando nessa vida adulta e tudo mais, quando sim. você é mãe, quando você é esposa, porque o que que você pensa? "Não, depois eu faço isso", né. Prioridade, né, é o trabalho ou prioridade são Exatamente. os filhos. Exatamente. E até porque entra na questão da culpa. Por quê? Eh,
Se eu estou fazendo algo que é para mim, ou seja, eu estou indo na academia, ou eu estou fazendo uma hora de terapia, ou uma ida ao nutricionista, é como se fosse algo supérfluo. Uhum. Eu não estou fazendo nada para o outro. Quem é o outro? A minha casa, meu marido, meu filho, E o se meu esquece, trabalho. esquece de cuidar de si. Exatamente, e acaba se esquecendo. E aí entra na culpa de repente, um momento relaxante em casa de skincare, Uhum. de repente, sair para tomar um café com uma amiga, ir na academia, que é um momento são momentos de autocuidado, né. A gente acaba negligenciando, deixando em segundo plano, porque a gente pensa que não é importante, porque espera aí, eu tenho que botar a roupa para lavar, tenho que Uhum. cuidar dos meus filhos, tenho que estar Fazer janta, trabalhando. trabalhar. Exatamente. Sim. Quantas vezes, já chegou no final de semana que às vezes a gente não pode a gente sentou no sofá para descansar, né, pensou a semana inteira que você ia ficar descansando, chegou, sentou assim e pensou: "Ai, mas tem que trabalhar, né, o que que eu vou Final fazer de essa semana. semana? É, o que que eu vou fazer semana que vem?". E aí você não consegue, o seu Não cérebro consegue parar e descansar um pouco, não né. não para. Então, assim, é importante ter, essa consciência também, né, Uhum. que essa culpa, né, de a gente estar o tempo inteiro tendo que fazer algo para o outro, é algo que a gente viu muito, eh, Das é mães. exatamente, mas que a gente não deve trazer pra gente. É uma questão também que tá ligada ao merecimento, né. Tipo assim: Sim. "Ah, não, eu não mereço esse tempo aqui pra mim, não vou Uhum. fazer minha unha, não vou parar pra me cuidar, né, ou pra cuidar ah, eu tô sendo egoísta", mas não, porque isso de você não se cuidar, de você tirar um tempo pra si, é óbvio que você tem outras coisas pra fazer também Sim. importantes, Uhum. mas tirar esse tempo pra se cuidar também é importante, porque senão acaba virando uma bola de neve, né. E Exato. você não daqui a pouco vai estar super estressada, vai descontar tudo no marido ou nos filhos, Uhum. e acaba sendo ruim, na verdade acaba sendo pior do que você tirar um momento e você relaxar e você cuidar de si, né. Exatamente. Tem até aquela, analogia, né, do avião, que primeiro a gente coloca a máscara na gente, É para verdade, depois colocar a máscara no outro, total. E isso no porque casamento também é muito importante, né. Primeiro exatamente. você tem que se amar, olhar pra si, pra depois Uhum. você amar o outro, né. E uma coisa, né, muito importante até em relação a tudo que a gente tá falando aqui, né, é muito mais fácil a gente pensar no nosso exterior para o outro, né. A gente pensa muito nisso de ter uma pele boa, ter um cabelo arrumado, todas essas questões. Mas aí as nossas emoções, o nosso íntimo, né, então assim, eu vejo que é uma parte que, se ninguém tá vendo, assim, então tô levando. Só que isso acaba transparecendo muito. Uhum, Isso acaba trazendo, né, muito da nossa essência, né. Então é importante a gente cuidar da gente também, ter esse olhar e acabar tipo: "Não, espera aí, eu tô fazendo isso daqui, mas é porque é importante pra mim, eu não posso, não preciso me sentir culpada por conta disso". Então, é realmente trabalhar esse sentido da culpa, né, do por que que eu tô me culpando por estar uhum. aqui fazendo unha, ou cuidando de mim, ou tendo uma conversa com uma amiga e tudo mais. É realmente entender o tempo das coisas. Sim, com certeza. Até tinha uma amiga que fazia terapia desde cedo, tipo, bem novinha, Uhum. aquilo que a gente conversou, né, tipo, poucas pessoas, né, da minha adolescente no caso, né, por exemplo, que faziam terapia, falava de saúde emocional. E aí essa amiga na adolescência fazia terapia, e eu já achava assim, né, terapia e muita gente falava, né, tinha preconceito, né, hoje em dia, Sim. né, tá mais, não famoso, né, mas popular, né. Sim, é mais aceitável. É, mais aceitável. Aham. Aí ela falava, né, que na terapia ela aprendeu, tipo: "Ah não, equilíbrio é tudo, equilíbrio é tudo". Ela era a frase dela, o mantra dela: "Equilíbrio é tudo". E Uhum. realmente é tudo, né. Assim, óbvio Exato. que às vezes também já ouvi falar disso, né, você vai estar desequilibrada, né, por Sim. exemplo, na fase ali do vestibular, vou estar estudando mais para o vestibular, não vou me preocupar ou investir tanto tempo, por exemplo, em sair com amigas e etcétera. Uhum. Mas é essa questão também, querendo ou não, do equilíbrio. Aí você falou, né, dessa questão do só se cuidar, você óbvio do exterior, que a pessoa óbvio que a mulher não vai só cuidar do exterior, da aparência, então tem que achar esse equilíbrio de cuidar não só de si, da aparência, quanto também, né, do emocional, Exatamente. né, do interior de fato, né. Exatamente. Porque é da onde vai vir esse equilíbrio, né. A gente é realmente isso que você falou, né, a gente
acabou de falar disso também, que não é uma questão linear, você não entra na Sim. terapia e pensa que vai ser tudo linear. A terapia, ela é composta com esses altos e baixos, é um processo, né, não é, como é que eu posso dizer, uma questão assim, né. Uhum. Então acaba que o equilíbrio é isso, e o equilíbrio não é algo que é constante, é realmente, você vai, um dia eu tô bem, outro dia eu não tô tão bem, mas aí Uhum. eu consigo lidar melhor E com consegue entender, né, por que que você exato. tá assim. Uhum, Ainda mais exatamente. mulheres, né. É muito importante, como a gente estava conversando, é muito importante a gente saber o nosso ciclo, né. Hoje em dia tem mulheres que ainda não sabem, tipo assim, Uhum. que tem os 28 dias, né. Lógico que muda um pouco, né, Sim, mas às vezes não sabe que tem o ciclo, né. Ah, tem a TPM que vem antes, aí os hormônios têm a queda e depois tem sobe de volta. Então, assim, muita gente ainda não sabe e eu fico assim: "Gente, a gente precisa aprender, porque é o nosso corpo, é a nossa vida". Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, porque senão a gente vai estar à deriva. "Ah, tô assim porque eu não sei", só né, exato. deixando a vida me levar, só que não é assim, se você quer ter um mínimo de uma autorresponsabilidade, né, você precisa também buscar esse conhecimento, né. E o legal que você acabou de falar disso do ciclo, né, é que eu enxergo o ciclo menstrual como se fosse realmente um cuidado da mulher, mas no sentido de ser até mesmo um ciclo de inteligência emocional pra gente. Uhum. Por quê? Eu preciso estudar o meu ciclo, eu preciso estudar como eu vou estar naquelas semanas, né, porque tudo faz muito sentido. Esses dias, né, Total. eu tenho no meu celular, cadê? Eu posso mostrar isso aqui? Claro. Cadê? Aplicativo? Não, não é aplicativo não, eu mesma faço. Ai, que legal. Eu coloco alguns tracinhos rosas, Também. justamente para tipo, As pico de energia, fases. são as minhas fases. E eu Aham. lembro que nesse dia 10 eu estava com os pensamentos muito assim: "Ai, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir?". Quando eu abri, eu estava na minha baixa autoestima, que era Nossa, literalmente o entrando, dia. entrando ali, sabe. E aí eu comecei a pensar: "É isso". Ai, é muito bom. Então isso trouxe, né, uma leitura emocional, né, Aham. do nosso corpo. Total. E hoje em dia a gente precisa usar essas ferramentas. Precisa. Eu tenho já o aplicativo que me manda Uhum. notificação. Sim. Uma das poucas notificações que eu recebo no celular. Aham. Porque é muito importante, isso é bem legal, porque, por Isso. exemplo, se você estava na dúvida não, você estava tipo assim: "Ai, por que que eu tô assim, né?". Exato. Você já estava se meio que descobrindo, meio que se não descobrindo, mas, vendo que você não Isso, que estava eu não estava diferente, bem, não estava bem. exatamente. Então ter esse olhar mais atento também é isso, né, esse autocuidado. Então Exato. hoje em dia a gente precisa usar essas ferramentas, Que então nem o que a gente estava falando, né. Às vezes tem muitas pacientes que estão ali no consultório, e aí elas estão chorando muito, falando: "Ai, porque eu tô assim hoje, essa semana e tal, nã-nã-nã". Aí eu fico: "Ah, tá, ok, muito intenso. é. Estamos chorando por coisas muito pequenas". E aí, "Que dia você vai menstruar, hein?". E aí ela começa: "Ai, é verdade, ainda não menstruei, tô pra menstruar". E aí depois que a menstruação desce, assim, e tudo Tudo mil mais, maravilhas. nossa, isso nem era mais uma questão, Natália, Ai, acabou meus é. problemas, eu tô bem. É igual meu marido: "Ah, mas você não semana passada você não ligou pra isso que eu fiz, por que que essa semana você tá falando isso?". Eu fiz a mesma coisa Exatamente, semana passada. Que a exatamente, gente acaba ficando mais sensível, né, e fala mais. E eu fico completamente. muito emotiva, então eu choro. Aí eu estava falando com você também, eu já, quando eu vou voltar semana que vem pra terapia, mas quando eu fazia, e eu já falava assim: "Ai, eu tô na TPM", aí já começava a chorar. Exato, tudo a consulta fica bem mais sensível, né. Fica tudo assim, meio molhado por causa das lágrimas. Aham. Mas isso de se conhecer nesse nível, né, ainda mais nesse nível hormonal, é muito interessante porque te dá mais estratégias, né. Por exemplo, Uhum. nessas semanas de baixa autoestima, eu começo a realmente a ter mais cuidado, a questionar mais os meus pensamentos, em contrapartida, nos momentos que eu tô com uma energia muito grande, como é que é esses momentos de energia? Dá uma vontade de dominar o mundo. É. A Dava gente é mesmo. a gente quer colocar em prática, tirar tudo aquilo do papel. Sim. E aí parece que realmente vem essa energia. E é o momento de você estar na academia e aumentar o seu peso, é o momento de Uhum. você colocar em ação aquela dieta, é o momento de você começar realmente tirar as coisas do papel que você quer. Então a gente precisa usar o nosso ciclo menstrual
Como Realmente, aliado, um né. aliado. Eu falo, uma inteligência, né, é você ter Hum. essa inteligência emocional sobre você. E até deixar aquele então pronto, a gente descobriu por que que a gente tem a TPM, porque naquela semana de TPM você vai se cuidar, você vai parar tudo, você vai relaxar, e aí você vai marcar as reuniões mais importantes pra depois da TPM, Seria o aumentar ideal. o peso depois da TPM, né. Exato, e não se cobrar tanto, É, porque é isso que a gente acaba fazendo, né. sim. Acaba que no momento de pico de energia a gente não se cobra de nada, porque a gente pensa que a gente vai dar conta de tudo. Uhum. Então a gente fica: "Nossa, eu tô super forte aqui, tô conseguindo fazer isso". Agora quando a gente tá de TPM, é que vem essas cobranças, vem esse questionamento de: "Caramba, por que que agora eu não consigo fazer isso mais, que não sei o quê e tudo mais". Então é você ter esse cuidado com você, Uhum. de: "Não, espera aí, eu tô de TPM, óbvio que eu vou me cobrar mais, mas no momento não vai estar dando pra suprir isso", porque realmente a mulher ela fica com tem mulheres que chegam, né, a ter uma retenção de líquido que É. ganham muito mais peso. É, fora as mulheres que têm mais complicações ainda nessa fase, né, Uhum, de não conseguir nem ir para o trabalho por causa de cólica, exatamente. por causa de dor de cabeça, né, muito complicado mesmo. É muito complicado, então assim, a gente acaba se cobrando mais nesse período, porque a gente pensa que a gente precisa dar conta, então a gente precisa realmente desacelerar, Uhum. entender o que está acontecendo com o nosso corpo, e é aquilo que eu falo para minhas pacientes: "Você precisa dar o seu melhor hoje". E de repente o seu melhor hoje não vai ser o melhor que você deu ontem, mas tá tudo bem, é o melhor que você está conseguindo no momento. É que nem quando a gente está resfriado, quando a gente está resfriado a gente fica um pouco debilitado, mas a gente também não deixa de viver. A Uhum. gente dá o nosso melhor. E é isso, a gente precisa dar o nosso melhor, sem essa cobrança excessiva de que: "Ai, eu preciso fazer tudo, tem que estar tudo perfeito, tudo 100% alinhado e tudo mais". É, e você não se culpa por estar resfriada, né, tipo, você só Exatamente. se cuida, Você só pronto. se cuida. Exatamente. Exato, muito bom, adorei a comparação. Então é realmente nesses sinais, né, que a gente falou nesse podcast todo, né, que a gente precisa buscar ajuda, né, não Sim. só quando a gente tá doente, de fato, a gente busca um profissional, um médico, mas também cuidar da saúde emocional, por exemplo, perceber os sinais da ansiedade que a gente comentou, né, que você comentou, a gente não falou muito de depressão também, mas você citou sim, questão quando não tem ânimo para nada, é Exato. buscar ajuda realmente, de fato, né, Uhum. de uma psicóloga. E hoje está muito mais acessível, né, Muito essa mais. questão do que antigamente, como a gente falou. Gente, adorei muito, eu nem sei quanto tempo aqui a gente está falando, mas vamos continuar. E porque a gente falou por que que tem mulheres não, por que mulheres têm sentido cada vez mais sintomas emocionais e físicos? Eu acho que a gente já também comentou essa Uhum. questão, né, de Sim. cobrança, de tanta rede social de comparação, né. Exatamente. E justamente, né, porque acaba que todos os transtornos em si, eles geram um pouco dos sintomas físicos, né? Porque o sintoma físico em si, ele é um alerta para o nosso corpo de que tem Uhum. algo errado. Então, assim, a ansiedade, ela vai enviar esses sinais de alerta. São roxos, às vezes você pode acordar e ter alguns roxos, e você pensa: "Caramba, mas não encostei em nada". Nem lembro, né, onde eu esbarrei. Nem lembra onde eu esbarrei, na verdade, é o seu corpo te dizendo que tem algo errado. Tem muita relação também com queda de cabelo quando você tá com muito estresse. Então, assim, é o seu corpo te mandando sinais de que: "Olha, não O tem corpo alguma coisa avisa, né. legal". Exatamente. E essa questão, né, de ser psicossomático e tudo mais, que o que que é o psicossomático, né? São as nossas emoções, né, que acabam interferindo e enviando esses sintomas, né, para o nosso corpo. E o que que acontece? Às vezes a gente tá com uma dor de cabeça intensa, vai no médico, vai em algum lugar, e aí começa uma investigação profunda E não acha daquilo nada. e não acha nada. Tipo, não Justamente tem uma causa real para aquilo, não mas tá tem. lá nas emoções, né, Exato. nos sentimentos que tá causando aquilo, né. Exatamente. Então, assim, é se atentar a isso e também buscar ajuda, Sim. porque tudo começa com a nossa forma de pensar, né, e como a gente vai estar aderindo, né, esse comportamento depois dos nossos pensamentos. Então, se eu consigo identificar e combater esse pensamento, eu consigo mudar o meu comportamento e, consequentemente, esses sintomas eles acabam indo embora e tudo mais. Sim. Muito bom, Nath.
Então acho que a gente já falou muita coisa, eu adorei o nosso papo. Sim. Eu queria perguntar tá, isso aqui a gente já falou também da educação, né, saúde emocional, da educação emocional na base. Então, eu queria fechar com você, quero ouvir, o que que você daria como mensagem, né, para as mulheres que estão ouvindo a gente. Foi um papo super maravilhoso, incrível. Muitas mulheres, né, se sentem sozinhas, sobrecarregadas, como a gente falou. Uhum. Qual a mensagem que você deixa para elas e por onde começar quando parece que tá tudo demais, quando tá tudo vindo sobre a gente? Queria que você falasse um pouco para a gente fechar nosso Ótimo. podcast. Eu acho que eu diria que é para você pensar que você não é a única que está passando por isso. A gente sempre quando tá nesses momentos, a gente pensa que só a gente tá passando por isso, né, e que só a gente pensa dessa forma, então acho que o ponto de partida é pensar que não é só com você, que muitas mulheres se sentem sobrecarregadas e que existe esse excesso de comparação. E então a gente só precisa realmente desacelerar, não se cobrar em relação a muitas expectativas, realmente colocar, como é que eu posso dizer? Colocar as nossas expectativas num papel que dê pra gente cumprir no nosso dia a dia. É verdade, adorei. Como se fosse um checklist, o que que eu vou conseguir realmente dar conta hoje? E E se não conseguir hoje, né, tem amanhã, tem a exatamente. semana que vem. Acabou que assim, o que que a gente pode fazer também, né, Sim. colocar em prática de pegar esse papelzinho, colocar o checklist do que eu preciso fazer no meu dia, acaba realmente diminuindo muito a nossa ansiedade, Aham. a nossa preocupação com o que a gente tem que fazer e saber elencar as prioridades, né. São meio que o que que são tarefas que são prioridades para o dia e que são prioridades para a semana, o que é completamente diferente. Aprender também a delegar algumas tarefas, a gente acaba se cobrando muito e a pessoa que é ansiosa, ela acaba pegando muito Muito. a tudo para ela, porque tudo É a questão precisa do dos controle, a né. questão do controle, tudo precisa ser desse jeito, do jeito que eu quero e tudo mais. Então aprender a delegar algumas tarefas que, na verdade, vai te dar mais alívio e até clareza para colocar em prática outras coisas. Então, o que é prioridade, o que eu posso demandar para alguém, delegar para alguém e acabar cumprindo essa demanda ao longo da semana. Nossa, ótimo. Fazer esse checklist ou à noite ou de manhã. Ou de manhã. Você prefere Eu prefiro fazer à noite, à porque noite, aí né? já tira tudo do que eu tenho que ficar pensando. Já não tem mais a insônia, já não Exatamente, já não vai atrapalha ter mais mais. insônia. Muito bom. Aí a questão de delegar é muito, às vezes a gente quer fazer tudo e Uhum, atrapalha, né, nosso dia a dia, às vezes exato. a gente quer controlar tudo, mas é importantíssimo delegar. Então, às vezes, a gente é só falar com a outra pessoa, né, a questão de comunicação, Uhum, né, a questão de alinhar, a as tarefas do dia a dia. Às vezes, você até exato. precisa mesmo, às vezes, não tem essa pessoa para delegar, às vezes, você tenta contratar ou então, né, dependendo do caso, se Exatamente, for o marido, né, tenta conversar, se for até mesmo um funcionário tenta também passar o máximo de informação possível para delegar, né, e não ficar tudo sobrecarregado para você. exatamente. Eu vivi essa experiência, né, com o consultório em si, né, porque, assim, a gente faz a faculdade de psicologia, mas hoje em dia é tudo muito virtual também, né. Uhum. Então, assim, na minha rede social eu que fazia os meus posts, né, Aham. o designer, tudo por trás, e isso me demandava muito Muito tempo, tempo. A gente porque acha que é fácil, né, e nossa, a aí quer gente fazer acha que tudo. a gente vai conseguir fazer isso. Aham. Só que, né, acho que às vezes não vai estar dando para dar conta disso tudo, né. É. E aí vem essa questão, eu falei: "Não, espera aí", eu ficava tão ansiosa e eu buscava tanto esse perfeccionismo Uhum. no post e tudo mais, nos desenhos, É. que eu ficava pensando "Não, espera aí, eu preciso colocar para alguém fazer isso, né". Então a pessoa agora que faz e tudo mais, que tá É menos comigo, uma menos preocupação, uma né, graças a preocupação, Deus. exatamente. Às vezes é algo simples que a gente já poderia, né, ter Exatamente, feito antes. Sim, é muito isso é mesmo. muito isso. E também, essa questão, né, de entender o que não é uma urgência do dia. Uhum. Que a gente acaba colocando nesse checklist, né, de vou fazer tal coisa. Às vezes a gente preenche tudo, meus pacientes falam: "Ah, mas o que que eu tenho que botar no checklist? É o que eu vou tomar de café da manhã? É o tomar banho, lavar o cabelo?" Às vezes sim, né, pra gente não esquecer. Para mulheres vão entender. Às vezes
Mas assim, realmente colocar ali o que que você consegue fazer, né, uma expectativa, né, viável, não algo Uhum. que vai te acelerar para quando você for dormir você pensar: "Caraca, Vou ter não que fazer isso consegui". amanhã. Não conseguir dar conta disso, e aí você se sente culpada. Não é isso, é você olhar para realmente aquele compromisso ou aquela demanda e você entender: "Espera, qual é o prazo disso? Qual é o prazo que eu vou me dar para cumprir isso?". Então, assim, eu sempre costumo agir dessa forma. Então, se eu tenho que fazer algum relatório, até quinta-feira eu vou fazer relatório tal, então eu boto lá, até quinta-feira. Então não é uma demanda, No uma bloco de no notas? bloco, não é Não, uma no demanda papel. no papel. Não é uma demanda específica para aquele dia, mas eu tenho que cumprir até tem um prazo para cumprir aquilo, né. Sim, sim. E é legal também você, por exemplo, eu tenho um grupo comigo mesma, né, uma conversa comigo mesma. Aí eu fico mandando lá esses checklists, mas às vezes não fica tão funcional assim, aí eu preciso organizar alguma coisa melhor também, porque o bloco de notas eu também uso muito. E aí Sim, mas no papel também eu eu gosto gosto, de então papel. assim, fica às vezes aí às vezes eu penso: "Gente, onde eu anotei isso que eu tinha que fazer?". É. Anotei em algum Depende muito da nossa rotina, né. é. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha mais numa mesa, assim, tem um escritório mais fixo, e você vai estar sempre ali, é Uhum. legal você ter um bloco, como é que eu posso dizer? Um planner Visual. também, né. Um planner É, visual ali eu do seu tinha, eu tenho que lado. voltar com o meu planner de papel. Ai, gente, é É maravilhoso. maravilhoso. Mas se você tem uma rotina mais agitada, que fica indo de um lado para o outro, o papel não vai ser funcional. É, você vai esquecer em algum lugar, né. Exatamente, então é bem melhor o celular, no bloco de notas e tudo mais. Agora, eu gosto muito do papel, traz Uhum. pra mim uma sensação, eu não sei, É visual, né, você vê. visual ali tá sempre aberto, e eu sempre deixo aberto, coloco ali, Aham, na tá minha sempre ali cara. no lugarzinho dele. Isso aí, É, até onde eu consigo. é igual o planner aqui dos podcasts, é visual, porque eu vejo, semana que vem tem podcast com a Natália, então Isso é aí. muito bom, é bem melhor, eu vou voltar com o meu planner de físico. Nath, obrigada Ai, por tanto obrigada a conhecimento, você. por tantas dicas que você compartilhou, e a gente se encontra no próximo podcast Papo Pepeca. E aí, gostou do nosso vídeo do Papo Pepeca? Curta esse vídeo, compartilha com as suas amigas e confere se você está inscrita no canal.